Já são conhecidos quase 400 lagos subglaciares e neste mapa pode ver-se que os lagos formam uma rede gigantesca interligada sob o gelo. Isto não é realmente surpreendente, porque não nos podemos esquecer que a Antártida é basicamente um continente normal e não apenas gelo a flutuar no oceano, como o Ártico no hemisfério norte. A Antártida tem uma enorme massa de terra e, tal como outros continentes, rios e lagos, apenas escondidos sob a espessa camada de gelo. Alguns de vós podem estar a perguntar: como é que a água pode ser líquida? Está frio na Antártida. De facto, a temperatura média na Antártida é de cerca de 55 graus Celsius negativos. Portanto, é apenas o tempo da T-chart. Mas há dois fatores que tornam a água líquida possível sob a superfície: pressão e energia geotérmica. O ponto de fusão do gelo diminui sob pressão, pelo que derrete mais rapidamente quanto mais enterrado estiver sob a poderosa camada de gelo da Antártida. E quanto mais fundo estiver, mais forte é o calor geotérmico do interior da Terra. Ambos os fatores são suficientes para criar as condições perfeitas para os lagos subglaciares. O maior destes lagos subterrâneos é o Lago Vostok, na Antártida Oriental, que é 30 vezes maior do que o Lago de Constança, na Alemanha, e que se encontra a 4 km abaixo da superfície. Agora, é claro, é incrivelmente interessante ver se existe vida lá embaixo e que ecossistema fascinante pode prosperar num ambiente tão extremo. Por quê? Como todos sabemos do Parque Jurássico, Das Leben bahnt sich seinen Weg, es erobert neue Territorien, es überwindet sämtliche Barrieren, ob schmerzlich oder gefährlich, aber so ist es. nem sequer me façam começar a falar do novo filme Jurassic World 3, que lixa em contraste com o primeiro e magistral filme Jurassic Park. Das ist ein Riesenhaufen Scheiße. Mais longe dos dinos, de volta à Antártida. Como explorar o sistema de água subglacial? Cientistas da Nova Zelândia utilizaram uma sonda para o fazer, fazendo-a deslizar ao longo de um rio subglaciar, só para ver que coisas fascinantes a sonda poderia apanhar. O professor Craig Stevens, que esteve envolvido, afirma: já tínhamos feito experiências noutros locais da plataforma de gelo e pensávamos que tínhamos uma ideia do que se passava, mas desta vez tivemos grandes surpresas. Durante algum tempo pensamos que algo estava errado com a câmera, mas à medida que a focagem melhorava, reparamos num enxame de artrópodes com cerca de 5 milímetros de tamanho. É isso mesmo, a sonda encontrou criaturas semelhantes a camarões sob o poderoso gelo antártico, nadando alegremente até a sua festa artrópode ser perturbada pela sonda. E não vos vou manter em suspense por mais tempo. Aqui estão as imagens originais da sonda. Acho inconcebível que a vida possa prosperar nestas condições extremas. Por vezes é-me difícil manter a minha vida sob controle nestas condições. Mas os animais descobertos não são uma nova espécie, já eram conhecidos pela ciência. Mas a sua existência sob a plataforma de gelo da Antártida não deixa de ser surpreendente. A questão que se coloca agora é saber onde que os animais vão buscar o seu alimento. A equipe de investigação neozelandesa está agora a analisar uma amostra da água para descobrir que nutrientes estão presentes como fonte de alimento para os camarões antárticos. E isto é apenas o início da investigação. A equipe de investigação acredita ter encontrado uma estrutura subglacial gigantesca. Por baixo da plataforma de gelo existe uma caverna semelhante a uma catedral com centenas de metros de altura e repleta de vida. Verdadeiramente única, como algo saído de um romance de Júlio Verne. Os investigadores deixaram lá instrumentos que, nos próximos anos, irão fornecer cada vez mais dados sobre esta caverna subglaciar. Alguns de vós estarão, sem dúvida, a dizer: camarão debaixo do gelo? O que é que isso interessa? Penso que estas descobertas também são interessantes em termos de exploração espacial. Porque, em princípio, nas luas geladas dos planetas gasosos, como Europa e Encelados, existe um ambiente muito semelhante ao da Antártida. As suas superfícies estão cobertas por gelo com quilômetros de espessura e, por baixo, existe água líquida, um oceano subglacial. Se a vida pode existir debaixo do gelo na Antártida, então isso aumenta as hipóteses de os oceanos das luas geladas também não serem demasiado extremos para a vida. Mas é claro que é preciso ter em conta as diferenças. A massa terrestre da Antártida era muito mais propícia à vida nos tempos pré-históricos e até albergava florestas e uma rica variedade de flora e fauna.
muito provavelmente não existia nada do gênero nas luas geladas. Mas, lembra-te do Jeff Goldblum, a vida encontra sempre uma maneira, e é por isso que eu penso que é relativamente provável que camarões alienígenas ou algo do gênero possam existir no oceano alienígena das luas geladas. Não hesite em escrever-me a sua opinião nos comentários. Será que existe vida nas luas geladas? Ou a comparação com a Antártida não é de todo adequada para tirar tais conclusões? Gostaria muito de ouvir a vossa opinião. Gelo, lagos subglaciares, formas de vida exóticas. Tudo isto é extremamente fascinante, mas a Antártida é também o local de investigação perfeito para estudos de física quântica. E, recentemente, alguns físicos que se têm aguentado numa estação de investigação, rodeados de nevões de 50 graus Celsius negativos, depararam-se com algo, uma partícula fantasma. O que é que ela é? E por que é que vai revolucionar a nossa compreensão do cosmos? Se ainda não tens a certeza da carreira que deves seguir quando fores grande, aqui está um emprego de sonho: investigador no Observatório do Cubo de Gelo na Antártida. Trata-se de uma estação de investigação no meio do maior deserto de gelo do nosso planeta, cujo objetivo é detectar os chamados neutrinos. Os neutrinos são muitas vezes chamados partículas fantasma, porque a sua massa é quase nula, viajam quase à velocidade da luz e normalmente não interagem com a matéria normal. Por outras palavras, para um neutrino, todo o universo está quase sem corpo, de certa forma fantasmagórico. Muito raramente, porém, interage com a matéria. E é assim que o Ice Cube funciona. Quando um neutrino interage com o gelo da Antártida, pode produzir um clarão de luz. Sensores instalados em túneis profundos sob o gelo podem então detectar estes flashes. Aqui pode ver-se um desses sensores, dos quais o Ice Cube tem um total de mais de 5.000. Tem de ser tantos porque uma colisão de neutrinos é extremamente rara. Se tivéssemos apenas algumas dezenas de sensores a funcionar, teríamos de esperar muito tempo por uma colisão. E esperar muito, muito tempo na Antártida é um pouco aborrecido e muito frio. Quando os cientistas do Ice Cube registram um impacto, podem descobrir algumas propriedades sobre o neutrino a partir dos dados recolhidos. Utilizando características como a dispersão do brilho do flash de luz produzido pela colisão, podem determinar o nível de energia do neutrino e a direção de onde veio. A direção é, naturalmente, particularmente interessante, uma vez que se tem, pelo menos, uma indicação de onde e de que evento o neutrino pode ter tido origem. Depois, em 2019, ocorreu uma sequência relativamente coerente de eventos. Em 9 de abril, foi descoberta uma colisão entre uma estrela e um buraco negro numa galáxia a 750 milhões de anos-luz de distância. Os astrônomos baptizaram este acontecimento de ET 2019 DSG. Os astrônomos deviam mesmo pensar em nomes mais bonitos para as coisas. O que aconteceu exatamente aqui? Um buraco negro e uma estrela aproximaram-se demasiado, e a morte da estrela por um buraco negro não é um processo ordenado. Por isso, a estrela não se despenha e desaparece. Quando uma estrela se aproxima tanto de um buraco negro que é apanhada pela sua gravidade, a poderosa força de maré do buraco negro, ou seja, a interação da gravidade e do momento angular, começa por expandir a estrela. Este processo é conhecido como espaguetificação. Este processo puxa a estrela de tal forma que esta se despedaça. A isto chama-se um evento de ruptura por maré, ou TDE. Metade dos restos da estrela despedaçada rodopia então num disco à volta do buraco negro, gerando imenso calor e luz, antes de ser inexoravelmente arrancada através do horizonte de eventos para as infinitas profundezas gravitacionais. A outra metade dos restos é ejectada para o espaço. E no evento ET 2019 DSG, um buraco negro supermassivo com 30 milhões de vezes a massa do Sol sofreu um evento de ruptura de maré. Num evento tão violento, os neutrinos poderiam ser potencialmente ejectados. Como é óbvio, apenas 6 meses depois, a 1º de outubro de 2019, foi detectado um neutrino no Observatório Ice Cube, na Antártida. Bingo! Por uma questão de exaustividade, os investigadores deram a este neutrino a designação IC191001A, UFA. Assim, a história parecia encaixar-se na perfeição. O neutrino detectado em outubro correspondia perfeitamente ao grande petisco gravitacional a que um buraco negro a 750 milhões de anos-luz de distância se tinha entregado e observado em abril.
Todas as perguntas estavam respondidas. Mas, tenho mais uma pergunta. One other thing. Mas também a astrônoma Yvette Sandys do Centro de Astrofísica da Universidade de Harvard. Ela perguntou: se este neutrino veio de alguma forma do ET 20219 DSG, isso levanta a questão: por que é que nunca detectamos neutrinos associados a explosões estelares a esta distância ou mais perto? Se o evento de perturbação das marés foi realmente a origem da partícula fantasma, então os neutrinos deveriam ser detectados com muito mais frequência. Por isso, uma equipe de investigadores liderada por Yvette Sandys voltou a observar de perto o evento distante. Utilizaram um radiotelescópio ALMA, no Chile, para observar o ET 2019 DSG durante mais de 500 dias na gama das ondas de rádio. Descobriram que o evento de perturbação das marés se tornou progressivamente mais brilhante na banda de ondas rádio ao longo do período de 200 dias, tendo depois atingido seu pico e começado a desvanecer-se lentamente. Também calcularam a quantidade total de energia do evento e esta foi aproximadamente equivalente à energia, e agora preparem-se, que o Sol emite em 30 milhões de anos. Um evento de ruptura de maré, ou seja, um buraco negro que pode engolir uma estrela, pode emitir tanta energia num período de tempo tão curto como o Sol em 30 milhões de anos. Uau! Mas, e aqui está a coisa, isso é bastante normal para um evento de ruptura de maré. É a quantidade normal de energia emitida num evento deste tipo, nada de especial. Mas para produzir um neutrino tão energético como o IC191001A, ou seja, o neutrino que foi detectado em outubro de 2019, a energia do evento de perturbação das marés teria de ser cerca de 1000 vezes superior. Tudo muito complexo, muitos termos técnicos, eu sei, por isso vou repetir por outras palavras. A explosão do buraco negro que se pensava ser a origem do neutrino era 1000 vezes demasiado fraca para ser a verdadeira causa. Mas nada de bingo! Resta uma questão, não totalmente insignificante: de onde veio então o neutrino detectado? A resposta é: ninguém sabe. Depois de se pensar que o assunto estava resolvido, é agora tão misterioso como era no início. O meu palpite é que a causa pode ter sido simplesmente outro evento de ruptura de maré, em que um buraco negro ainda mais pesado despedaçou uma estrela ainda mais maciça, mas que este evento está muito mais longe, portanto, escapou à atenção dos astrônomos vigilantes. Mas esta é apenas uma hipótese minha, a origem da partícula fantasma continua a ser fantasmagórica. Pesquisar partículas fantasma na Antártida, longe de todos os outros humanos, parece-me um trabalho de sonho. Até se abrirem acidentalmente as portas de um universo paralelo. Vamos descobrir o que se passa com esta história maluca divulgada pelos meios de comunicação social na próxima parte da nossa série sobre a Antártida. E se quiser apoiar meu trabalho, presenteie-se com as camisetas dos vídeos, meteoritos reais e planetas de pelúcia fofos na loja espacial. Caso contrário, eu diria, vamos ver o próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!